Capítulo 10. A unção do apóstolo. A declaração mais relevante na Bíblia, no tocante a esse cargo, é que o próprio Cristo o ocupou, conforme já estudamos no capítulo 1. A palavra grega apóstolo, traduzida apóstolo, significa um enviado para longe, um emissário. Jesus Cristo é o maior exemplo de um emissário. João capítulo 20, versículo 21, está escrito: Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O verdadeiro apóstolo sempre é alguém com uma comissão. Não alguém meramente vai, mas alguém que é enviado. Um exemplo bíblico se acha em Atos, capítulo 13, onde Barnabé e Paulo foram despachados para serem apóstolos aos gentios. A Bíblia também fala dos sinais do apóstolo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, com sinais, prodígios e poderes miraculosos. Os sinais, portanto, são os sinais, prodígios e poderes miraculosos. Quem quer ocupar esse cargo precisa ter uma experiência pessoal com o Senhor. Algo muito profundo e real. Algo além do comum. E não apenas alguma coisa de segunda mão, passada adiante pela tradição. Note que Paulo disse ao defender seu apostolado: Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi a Jesus, nosso Senhor? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Paulo não viu a Jesus na carne, como os 12 ouviram, mas viu a Jesus numa visão espiritual. Atos, capítulo 9, versículo 3 ao 6. Teve uma profunda experiência espiritual com o Senhor. Mesmo a sua conversão era algo fora do comum. Paulo, na realidade, tinha uma experiência espiritual com o Senhor, de tamanha profundidade que podia dizer, no tocante àquilo que sabia a respeito da ceia do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Paulo não aprendeu dos outros apóstolos aquilo que não sabia a respeito desse assunto. Recebeu através da revelação que Jesus lhe deu. Nenhum homem ensinou a Paulo o evangelho que ele pregava. Foi o Espírito Santo quem lhe ensinou. Paulo escreveu: Façam-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao 12. A obra do apóstolo é deitar alicerces. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edificar. Em Efésios, capítulo 2, versículo 20, está escrito: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Os 12 primeiros apóstolos lançaram o fundamento da igreja como os primeiros pioneiros e pregadores do Evangelho. Além disso, lançaram o fundamento da igreja e receberam o Espírito Santo.
O ministério do apóstolo parece incluir todos os demais dons do Espírito, demais dons do ministério. O resultado mais marcante é a capacidade de estabelecer igrejas. O apóstolo tem o equipamento sobrenatural chamado governos, na lista 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Depois de serem estabelecidas as igrejas, os apóstolos poderão exercer autoridade sobre aquelas igrejas que estabeleceram. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 ao 2. Existem muitos que se chamam apóstolos e querem dominar e governar as pessoas. Dizem: sou um apóstolo, tenho autoridade. Você precisa fazer aquilo que mando. Nos dias do Novo Testamento, os apóstolos podiam exercer autoridade somente sobre as igrejas que eles mesmos tinham estabelecido. Paulo, por exemplo, nunca exerceu nenhuma autoridade sobre a igreja em Jerusalém, nem sobre qualquer das igrejas que os demais apóstolos tinham estabelecido. Lembre-se, esses cargos são pelo poder, não segundo o nome. Se não está presente o poder para estabelecer igrejas, as pessoas envolvidas não são apóstolos. O missionário que realmente chamado por Deus e enviado pelo Espírito Santo é um apóstolo. Em Atos capítulo 13, versículo 2 está escrito: o Espírito Santo disse: separai-vos a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O verso 4 continua: enviados, pois, pelo Espírito Santo, eram os enviados, partiram na sua primeira viagem missionária aos gentios. O Novo Testamento nunca menciona os missionários, mas o cargo do missionário não deixa de ser importante. Está incluído aqui no cargo de apóstolo. O missionário terá a capacidade dada por todos os dons do ministério. Fará o trabalho do evangelista. Levará a pessoas à salvação. Fará a obra do mestre. Ensinará as pessoas e os firmará na fé. Fará a obra do pastor. Pastoreará por algum tempo essas mesmas pessoas. Ao estudarmos de perto a vida do apóstolo Paulo, notamos que ele disse que nunca edificou alicerce deitado por outra pessoa. Esforçava-se para pregar o evangelho onde Cristo ainda não fora proclamado. Romanos capítulo 15, versículo 20. E sempre permanecia numa localidade assim, entre 6 meses e 3 anos. Sua vocação principal não era ser pastor, mas permanecia no local por um tempo suficiente para deixar seus convertidos firmados na fé, na verdade, antes de ir adiante para outro lugar. Alguns se perguntam se existem apóstolos hoje. Ninguém nem sequer Paulo poderia ser um apóstolo, no mesmo sentido dos 12 originais. Havia somente 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, verso 14. As qualificações deles foram delineadas em Atos 1, quando então os 12 selecionaram um apóstolo para ocupar o lugar de Judas Iscariotes. Vemos de conformidade com o verso 21 e 22 que para ser um dos apóstolos do Cordeiro era necessário ter acompanhado os 12 apóstolos originais e Jesus durante o período inteiro do seu ministério. 3 Paulo estava com eles. Além disso, os 12 originais eram enviados para serem testemunhas oculares do ministério, das obras da vida, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo.
ocupava uma posição que nenhum outro apóstolo ou ministério poderá chegar a ocupar. Mesmo assim, hoje, existem apóstolos no sentido de Barnabé, Paulo e outros terem sido apóstolos. Já vimos na lista em Éfesos, capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Se Deus tivesse tirado esse ministério ou qualquer outro fora dessa lista, a Bíblia deveria nos ter informado que ele os concedeu apenas por um pouco de tempo. Todos os dons do ministério foram dados com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Esses dons incluem os apóstolos. O cargo de apóstolo existe hoje, graças a Deus. Deus deu os dons do ministério durante qual período de tempo? De conformidade com o verso 13, todos eles foram dados, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Efésios capítulo 4, versículo 13 ao 14. Resumindo, os 4 sinais que procuramos no apóstolo hoje são: primeiro, dons espirituais de destaque. Segundo, profunda experiência pessoal. Terceiro, poder e capacidade para estabelecer igrejas. 4. Capacidade de providenciar lideranças espirituais adequadas. Se você acha que Deus o chamou para ser um apóstolo, não se preocupe com isso. De qualquer forma, você não chegará àquela altura no início. Paulo não entrou no cargo logo no início, de Atos capítulo 13, versículo 1. Diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, Menahem e Saulo. Cada um desses homens ou era profeta ou mestre, ou profeta e mestre. Alguns talvez operem em mais de um cargo, mas ninguém opera naqueles cargos segundo a sua própria vontade, e segundo a vontade de Deus, e de conformidade com a unção da parte dele. Barnabé era um mestre. Paulo, era um profeta e um mestre. Porque o profeta é quem tem visões e revelações. E Paulo recebeu o evangelho inteiro daquela maneira. No Antigo Testamento, teria sido chamado um vidente, porque via e sabia as coisas de modo sobrenatural. Conforme já notamos em capítulo 13, versículo 2, o Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que o tenho chamado. Ainda não tinha começado a obra de Deus, e chamou para fazer. Jejuaram e oraram de novo, e os demais pastores impuseram as mãos e os despediram, e ficaram sendo apóstolos ou missionários aos gentios. Barnabé era considerado um apóstolo tanto quanto Paulo. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, Atos capítulo 14, versículo 14. Na cidade de Listra, durante essa primeira viagem missionária, Paulo ministrou a cura a um paralítico de nascença. Atos capítulo 14, versículo 8. E o povo da cidade queria adorar Paulo e Barnabé como deuses, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Paulo e Barnabé tinham sido promovidos a outro cargo, de apóstolo,
e receber uma unção mais forte, porque ocupar aquele cargo requer uma unção mais forte. Não fique demasiadamente envolvido nos nomes e nos títulos. Se eu não soubesse qual cargo Deus me chamara, nem me preocuparia a respeito. Não perderia um minuto com isso. Se eu sentisse a vocação dentro de mim, simplesmente pregaria e ensinaria e deixaria que o próprio Deus finalmente me colocasse no cargo que Ele preparou para mim. Note que Barnabé e Paulo não foram colocados no cargo de apóstolo desde o início, mas que posteriormente Ele os colocou ali. Lembre-se disso também. Deus recompensa a fidelidade. Ele não recompensará os cargos. O profeta não receberá um galardão maior que um porteiro que foi fiel no seu ministério de socorros. Os cargos mais altos não recebem galardões maiores. Há apenas uma responsabilidade maior. Para um estudo em profundidade dos 5 ministérios e dos demais dons do ministério, leia meu guia de estudo, Os Dons do Ministério.